Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando Simplício, seja bem-vindo a mais um curso online aqui da Microgênios, né? O objetivo principal desse curso é mostrar para você como realizar a integração das suas máquinas e equipamentos que faz o uso, né, do protocolo Modbus à internet. Para realizar esse procedimento, eu vou utilizar aqui um produto, né, que é um novo lançamento que nós estamos disponibilizando aqui ao mercado, que é o conversor Modbus RTU para MQTT, que é a série M1. Esse conversor, basicamente, é esse dispositivo que está aqui na minha bancada, basicamente esse device, tudo bem? O interessante da utilização dele é que nós podemos realizar o uso de uma rede sem fio e estabelecer a conexão a um broker MQTT, né, de uma maneira muito simples, muito fácil, né? Para isso, nós já contamos com uma infraestrutura pronta por meio de comandos simples desenvolvidas em Python, né? Então, é possível você utilizar uma API para realizar essa leitura e escrita dos endereçamentos do Modbus, tá bom? E nesta aula eu vou mostrar para você, de maneira prática, como nós realizamos a leitura de determinados endereços do protocolo Modbus por meio de uso de um simulador Modbus, tudo bem? Mas nós não vamos restringir nesse curso unicamente ao uso de um simulador. Eu quero mostrar para você também como é que você pode, por exemplo, realizar medidas, né, medições feitas usando um medidor de energia. Então, olha só que legal, pessoal. Aqui na minha bancada, eu tenho aqui também um medidor de energia, que é esse dispositivo que você está vendo aqui da série E-Estron, né? Esse equipamento, ele conversa via Modbus, então eu posso ler o valor de tensão, né, ao valor de corrente, fator de potência, eu posso ver vários parâmetros, né, associados à qualidade de rede, né, e colher esses dados por meio do conversor M1, que é esse equipamento que você está visualizando aqui, né? Tudo isso pela internet, utilizando um broker MQTT. Então, é bem interessante a utilização deste conversor, né? E eu quero mostrar para você todo o processo de configuração, você vai ver como é simples de ser aplicado. E, obviamente, que essa série de aulas também vai ajudar, né, principalmente para as pessoas que não têm muita intimidade na utilização do protocolo Modbus, porque pelo menos agora você vai entender um pouco mais sobre o funcionamento desse protocolo, né, sobre a topologia adotada, né, sobre essa questão do uso do Modbus RTU, tá? Para você poder associar esse equipamento, né, e coletar os dados das suas máquinas e disponibilizar isso aí de uma maneira bem simples na web, na internet. Um dos grandes benefícios da rede Modbus RTU é porque você pode associar, né, 247 dispositivos, se não me falha a memória, né, conectados diretamente numa rede. Obviamente que existem limitações físicas frente a isso aí, né? Por exemplo, você pode conectar cabos de até 1 quilômetro, né, de um ponto a outro com um dispositivo. Obviamente que existem restrições frente a isso, mas por meio desse protocolo da rede 485, né, por meio desse meio físico onde corre o protocolo Modbus, é possível você ter todas essas questões de endereçamentos de nós, essa quantidade de dispositivos conectados a ele, tudo bem? Então, isso daqui favorece a utilização desses tipos de equipamentos, né, desses tipos de equipamentos que faz o uso do Modbus nas indústrias. E é muito comum hoje também utilizar o Modbus, né, em automações residenciais, tudo bem? Até porque nós temos a possibilidade de trabalhar com CLPs, né, com IHMs hoje em dia, até porque houve uma redução do custo desses equipamentos que, de certa forma, favoreceu a implementação desses tipos de equipamento em automação residencial, tudo bem? Então, quero mostrar para você agora a configuração desse cara, que vai ser o nosso M1, tudo bem? Então, vamos lá. Basicamente, esse nosso conversor M1, ele vai fazer o uso de uma rede Wi-Fi para poder se conectar a um broker MQTT.
Obviamente que para que eu possa realizar essa conexão com uma rede Wi-Fi, eu preciso de um setup de configuração que permita com que você possa configurar a tua rede local, tudo bem? Informando o teu login, a sua senha e também as informações do seu broker MQTT. Talvez você não saiba o que é um broker MQTT. Broker MQTT basicamente é um serviço, né, um software, né, que roda como serviço. Normalmente não há interfaces gráficas para um broker MQTT e ele vai ser responsável em fazer esse gerenciamento das mensagens, né, que vão ser trocadas entre os dispositivos de uma rede, né? Então, por exemplo, se você tem a intenção de realizar a leitura de determinados endereços de memória de um equipamento, então, por exemplo, esse medidor de energia, eu quero ler o valor de tensão da rede, né, entre fase e neutro, por exemplo. Então, eu tenho que fazer a leitura de determinados endereços, né, do mapeamento de memória interno desse dispositivo por meio do protocolo Modbus, e essas informações ela contém, né, esses endereçamentos contêm, armazenam o valor de tensão naquele momento, né, que está sendo medido por esse equipamento. Então, se eu conseguir ler essas informações e disponibilizar esses dados na web, é possível você, a partir desse momento, salvar essas informações num banco de dados ou tomar qualquer outra decisão, tudo bem? Lembrando que esse equipamento ele é um gateway, então nós iríamos fazer uma leitura, né, dos endereçamentos de memória ou uma escrita, tá? E vamos subir com essas informações, né, para o servidor. Então é nesse ponto que é aí que esse equipamento ele opera. Então basicamente nós temos uma API que foi desenvolvida, uma API em Python, que facilita as operações tanto de leitura e de escrita por meio das principais funções do protocolo Modbus. Mas quais são essas funções? O protocolo Modbus nós temos a função 1, a função 2, a função 3, a função 4, que normalmente estão associadas a questões de leituras, tudo bem? Leituras, seja de coin, seja de inputs ou de registradores, tá bom? As funções normalmente associadas a 5, 6, 15 e 16 estão associadas a escritas de setores binários, né, de entradas de registradores, que são os inputs, né, e também ao setor de registradores no geral. Tudo bem? Basicamente são essas as principais funções que nós encontramos no protocolo Modbus e todas elas são suportadas por esse conversor da linha M1, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer? O que eu quero que você faça? Nosso primeiro ensaio vai ser o seguinte, ó. Nós vamos utilizar um servidor, vai ser um broker MQTT, né? Obviamente que eu poderia instalar esse broker MQTT numa rede intranet, usar aqui o Mosquito. Talvez eu mostre isso aí em outras aulas mais à frente, tá? Mas nesse primeiro momento, como eu quero mostrar que essas informações elas estão definitivamente em nuvem e não estão rodando basicamente no meu computador local, eu vou usar um Cloud MQTT, que é esse serviço chamado Cloud MQTT, tudo bem? Que é um broker que está aqui por detrás, que é o Mosquito que está aí por detrás, tá? E eu quero que você crie uma conta gratuita aqui nesse servidor, tudo bem? Então, existem as contas pagas, existem as contas gratuitas. As contas gratuitas vai limitar você a quantidade de informação por segundo que você vai mandar para o servidor e também ele vai limitar para você o número de conexão de dispositivos naquela mesma conta. Tudo bem? Basicamente são essas duas limitações que existem nessa conta gratuita, né? E obviamente isso aqui também pode se estender às contas pagas, né? Porque aí pelo menos você alivia no seu servidor o gerenciamento de um broker MQTT, você pode deixar muitas regras pré-definidas nesse Cloud MQTT para facilitar as suas implementações de internet das coisas, tudo bem? Né? A maneira como vai comunicar os seus serviços com um broker, tudo bem? Então tá aqui, eu vou usar esse Cloud MQTT a princípio. E agora, para a gente realizar a simulação. Bom, lembrando, a simulação ela vai ser necessária porque eu vou realizar as configurações de vários endereçamentos de memória.
eu vou usar a função 1 até a função 16 do protocolo Modbus. E, obviamente, que existe essa questão de diferenciação entre os endereços de memória. Eu quero mostrar isso para você poder perceber como que está sendo feito a troca de informação entre o conversor, né, e o simulador, porque você tem que lembrar que você vai associar esse conversor a um equipamento específico, então é muito importante você entender como é que é feito a leitura desses endereçamentos do equipamento, tá? Então eu vou utilizar um simulador. Esse simulador que eu faço uso aqui nesse nosso curso, você pode fazer o download dele gratuitamente, da versão de avaliação, tá? Por meio desse site, que é o modbustools.com, tudo bem? Entra lá na opção de download e faça o download dessa versão, que é o Modbus Slave, né? Simulator. Essa versão tem que ser a Slave, porque o conversor M1 ele já é o master, né? E nós estamos trabalhando com o modo RTU, que faz o uso do 485. O 485 é uma rede half duplex. Ou eu ouço, ou eu escrevo. Normalmente quem faz esse gerenciamento da rede é o master. E quem é o master aqui é o conversor M1. Então, nesse caso, você vai precisar do Modbus Slave. Vai fazer o download desse cara na sua máquina, tudo bem? Lembrando que nessa versão de avaliação, ele fala aqui para nós que o software vai funcionar durante 10 minutos aqui. Depois que exceder esse tempo de 10 minutos, você precisa fechar o software e abrir ele novamente. Essa é a limitação que existe nesse simulador, tá bom? Eu aconselho você a utilizar ele porque ele é simples de ser aplicado, apesar de existir outros conversores Modbus aí no mercado para você utilizar. Eu vou usar isso aqui porque ele é bem mais intuitivo, bem mais simples para você poder entender esse grupo de funções do protocolo Modbus, beleza? Ok, então basicamente é isso. Ó, fonte de 9 e 12 volts, o conversor Modbus RTU para MQTT, que é a série M1, tá? E um conversor USB 485, visto que nós vamos realizar a conexão com o computador a princípio, tudo bem? Depois eu vou mostrar na prática utilizando os outros equipamentos aí, né? Como, por exemplo, o medidor de energia, para você poder entender. Esses daqui são os recursos em hardware que eu vou utilizar, tá bom? Um par trançado de fios aqui, só para ligar o canal A e B do 485. E no nível de software, eu só preciso basicamente aqui desse simulador, que é o Modbus Tools, tá? Eu preciso que você crie uma conta aqui nesse servidor chamado cloudmqtt.com, tá? E, obviamente, que eu vou fazer o uso de scripts que vão rodar em Python, tudo bem? Na linguagem Python, né? Se você não teve ainda a oportunidade de executar qualquer comando em Python, então essa é a oportunidade de você pelo menos entender um pouquinho mais do uso do Python. Então, eu preciso que no seu computador tenha o Python instalado, tudo bem? Então, entre no Google, digite lá python.org, entra no centro de distribuição do programa, né, que é python.org, e faça o download. Né? Então, tá aqui, ó, entrou, clicou aqui na opção de download, pode fazer o download diretamente dessa última versão, que é a versão 3.73, até a versão corrente, né, que é a data de gravação dessa aula. Qualquer versão do Python vai funcionar aqui, mas eu quero, a princípio, que você use o Python versão 3, tudo bem? Porque as APIs, elas já nasceram compatibilizadas com a versão 3 do Python. Lembrando que a versão 2, ela logo vai ser descontinuada, tudo bem? Não vai existir mais suporte para essa linguagem, para essa versão do Python 2, mas somente a versão 3 em diante. Tá bom? Então, basicamente, são isso aí. Então, aqui são os conjuntos de software que eu vou precisar que você instale no seu computador. Tá bom? Então, é isso aí. Espero que você goste desse treinamento, tá bom? Espero vê-lo em todas as aulas desse curso aí, pra você poder aprender legal a como utilizar esse dispositivo, esse conversor M1, nos seus equipamentos aí, nas suas implementações de internet das coisas. Grande abraço
Muito obrigado, até a nossa próxima aula.